Boa noite a todos. Daremos início à nossa sessão. Solicita ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Anderson Arri Januário Guimarães, Christopher Jamson da Silva, presente. Johnny Lima Tavares, Jeová da Silva Prado, Jaqueline Pereira Arimura, José Leriano Rodrigues de Souza, Lucas Lopes Ribeiro, Luci Duarte, Ney Luiz de Araújo Pereira, Rosenir Pereira, Tânia Maria Ferreira de Souza. Presente. Senhores vereadores, havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza e a pátria e a paz entre os homens, assim atendendo à resolução de número 034/2007, sob a proteção de Deus, em nome da democracia e liberdade, está aberto a presente sessão. Cumprimento os senhores vereadores e população presentes. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores 24 horas antes da sessão para qualquer contestação. Está em votação a presente ata. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Solicita ao primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas, tendo em vista que a ordem do dia pauta foi passada uma cópia para cada vereador. Não há correspondências, presidente. Deixo a palavra livre no pequeno expediente, comunicando que cada vereador, na ordem do dia, somente se manifestará em proposição de sua exclusiva autoria pelo tempo regimental ou nas demais pelo tempo permitido pela presidência. Agora irei suspender a sessão para deliberar dos membros sobre a constituição da instalação da nova comissão de habitação. Primeiro, votaremos para o presidente, após votarmos o presidente, votarmos o presidente e para o vice-presidente. Em seguida, votaremos para membros. A sessão estará suspensa por 5 minutos, ok? 5 minutos suficiente? Então tá, para vocês deliberar, tá? Não, mas eles têm que decidir entre eles ali. Então, é
Daremos início novamente na nossa sessão. Vamos fazer, então, a votação para a constituição da Comissão de Habitação. Candidatos: a presidente da comissão, José Ileriano. Está em votação. Quem concorda de ser o José Ileriano presidente? Vereador Lucas. Vereadora Jaqueline. Vereador Anderson. Vereador Johnny. Vereador Ney. Vereadora Lucy. Vereador Jeová. Vereador José Ileriano. Vereador Christopher. A favor, presidente. Vereadora Rose. A favor. Então, ficou constituído como presidente o José Ileriano. Vamos votar agora para vice-presidente, né, que se candidatou o vereador Jeová. Vereador Lucas. Vereadora Jaqueline. Vereador Anderson. Vereador Johnny. Vereador Ney. Vereadora Lucy. Vereador Jeová. Vereador José Ileriano. Vereador Christopher. Vereadora Rose. Aprovados 2 por unanimidades de votos. Tá? Agora vamos votar quem se candidatou como membro, a vereadora Jaqueline, que está em votação nesse momento. Vereador Lucas, seu voto. Vereadora Jaqueline, por favor. Vereador Anderson. Vereador Johnny. Vereador Ney. Vereadora Lucy. Vereador Jeová. Vereador José Ileriano. Vereador Christopher. Vereadora Rose. Aprovado por unanimidades, voto por unanimidades. Então, ficou constituído a Comissão de Habitação como presidente, o vereador José Ileriano, vice-presidente, vereador Jeová, como membro, vereadora Jaqueline. Então, consulto ao plenário se passamos para a ordem do dia. Assim, passamos, então, para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 023/2026. Parecer 023/2026. Comissões Finanças, Orçamento, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 26, de 6 de abril de 2026. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após o conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma: os vereadores José Ileriano, presidente, Jaqueline Pereira, vice-presidente, Johnny, membro, Jeová, presidente, Lucy Duarte, vice-presidente, Jaqueline Pereira, relatora e membro. Está em votação o parecer de número 023/2026. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 026/2026, de autoria do Executivo Municipal. Consulto os nobres vereadores se há necessidade de fazer a leitura do projeto, uma vez que ele já foi lido semana atrasada, né? Está em votação o projeto de lei de número 026/2026, de autoria do Executivo Municipal. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Primeira discussão e votação.
Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 024/2026. Parecer número 024/2026, Comissões, Finanças, Orçamento, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 027, de 6 de abril de 2026. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma: os vereadores José Leriano, presidente; Jaqueline Arimura, vice-presidente; Johnny Tavares, membro; Jeová da Silva Prado, presidente; Luci Duarte, vice-presidente; Jaqueline Arimura, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 024/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 027/2026, de autoria do Executivo Municipal. Consulta os nobres se há necessidade de fazer a leitura. Está em discussão o projeto de lei de número 027/2026, de autoria do Executivo Municipal. Está em discussão. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 025/2026. Parecer número 025/2026, Comissões, Finanças, Orçamento, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 028, de 6 de abril de 2026. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma: os vereadores José Leriano, presidente; Jaqueline Arimura, vice-presidente; Johnny Tavares, membro; Jeová da Silva Prado, presidente; Luci Duarte, vice-presidente; Jaqueline Arimura, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 025/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 028/2025, de autoria do Executivo Municipal. Consulta os nobres se há necessidade de fazer a leitura do projeto. Está em discussão o projeto de lei de número 028/2026, de autoria do Executivo Municipal. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 026/2026. Parecer número 026/2026. Comissões, Finanças, Orçamento, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 020, de 24 de março de 2026. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma: os vereadores José Eleriano Rodrigues de Souza, presidente; Jaqueline Arimura, vice-presidente; Johnny Tavares, membro; Jeová da Silva Prado, presidente; Luci Duarte, vice-presidente; Jaqueline Arimura, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 026/2026.
Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 020/2026, consulta os nobres se há necessário fazer a leitura do projeto novamente. Está em discussão o projeto de lei de número 020/2026, de autoria do vereador policial Christopher PL. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 027/2026. Parecer número 027/2026, Comissões, Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 023, de 30 de março de 2026. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após o conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma os vereadores: José Leriano, presidente; Jaqueline Arimura, vice-presidente; Johnny Tavares, membro; Jeová Prado, presidente; Luci Duarte, vice-presidente; Jaqueline Arimura, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 027/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 023/2026. Consultos nobres, há necessidade de fazer a leitura? Está em discussão o projeto de lei 023/2026, de autoria da vereadora missionária Rose Pereira, PSDB. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 028/2026. Parecer número 028/2026, Comissões, Finanças, Orçamentos, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 024, de 31 de março de 2026. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma os vereadores: José Leriano, presidente; Jaqueline Arimura, vice-presidente; Johnny Tavares, membro; Jeová Prado, presidente; Luci Duarte, vice-presidente; Jaqueline Arimura, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 028/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 024/2026, de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Consulta os nobres se há necessidade de fazer a leitura do projeto novamente. Está em discussão o projeto de lei de número 024/2026, de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovados por unanimidade de voto. Primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei de número 030/2026, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei 30/2026 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária anual de 2027 e dá outras providências. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Legislativa de Ribas do Rio Pardo e nobres vereadores,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência por seu intermédio e aos demais excelentíssimos senhores vereadores, para, com fundamento no artigo 132 da Lei Orgânica do Município, submeter à apreciação desse Poder Legislativo o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2027. A projeção de valores das receitas e despesas já foi realizada com dados disponibilizados pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. E a projeção do Produto Interno Bruto, PIB, do nosso Estado e das demais variáveis que possam afetar o comportamento da arrecadação e do crescimento de despesa no âmbito da gestão dos respectivos entes federados. São essas, senhora presidente, as razões que levam o envio do presente projeto, requerendo que o mesmo seja apreciado nos termos da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal. Tendo em vista a urgência e relevância da matéria, oportunamente aproveito para reforçar o compromisso do Poder Executivo em colaborar para a manutenção do primoroso trabalho desempenhado pela Câmara Municipal e apresentar meus sinceros cumprimentos. Assina Robertson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei de número 031/2026, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 31/2026. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Legislativa de Ribas do Rio Pardo e nobres vereadores, encaminha-se apenso a esta mensagem projeto de lei número 31, de 16 de abril de 2026, cuja matéria trata da seguinte disposição. Dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal para celebrar termo de fomento com a organização da sociedade civil Lar dos Idosos Paulo de Tarso e dá outras providências. O valor do total do repasse será de R$ 312 mil, dividido em 12 parcelas mensais de R$ 26 mil no período de maio de 2026 a abril de 2027, conforme o plano de trabalho apresentado pela entidade. Convicto que os ilustres membros desta Casa Legislativa irão conferir o necessário apoio a essa propositura, solicito a Vossa Excelência emprestar sua valiosa colaboração no encaminhamento com urgência, tendo em vista a necessidade da manutenção dos serviços. Cordialmente, Robertson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de número 032/2026, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 32/2026. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores, encaminha-se apenso a esta mensagem projeto de lei número 32, que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal para celebrar termo de cessão de uso de bem imóvel à Associação 40 Ribas de Veteranos e dá outras providências. A cessão do equipamento atualmente considerado inservível para a administração pública após substituição em obra da Câmara Municipal representa uma alternativa eficiente e sustentável de reaproveitamento do bem público, evitando desperdícios, promovendo a utilização do bem coletivo. Além disso, a utilização da caixa d'água contribuirá diretamente para a melhoria do sistema de abastecimento da sede da associação, garantindo melhores condições de uso das instalações pelos seus frequentadores e fortalecendo as atividades ali desenvolvidas. Cordialmente, Robertson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei de número 033/2026, de autoria do Executivo Municipal.
Projeto de Lei 33/2026. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos vereadores, temos a honra de encaminhar o projeto de lei número 33/2026 para deliberação deste respeitável Poder Legislativo com matéria que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bens imóveis através da desapropriação amigável e ou judicial parte dos imóveis registrados sob matrículas 21.645, 21.257, 15.854 e da outras providências. A desapropriação das referidas áreas será de extrema importância promover a abertura e conservação, melhoramento das vias para sua melhor utilização econômica e proporcionar uma nova opção de acesso nos novos empreendimentos agropecuários que estão em fase de implementação naquela região, em especial a citricultura. Importante refletir que o rápido desenvolvimento da nossa cidade com a industrialização ocorrida nos últimos anos tem atraído empresas dos mais diversos setores, seja o ramo de indústria, comércio e agronegócios. Isto posto, requer autorização legislativa para efetivarmos as desapropriações amigáveis ou judiciais, requerendo desde já urgência especial no trato da matéria. Cordialmente, Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Senhora presidente, questão de ordem. Gostaria de formalizar um requerimento verbal solicitando o regime de urgência especial para esse projeto, considerando o relevante interesse público, né? É uma obra que o governo do estado vai realizar no município, asfaltando ali aquele acesso de aproximadamente 12 quilômetros, né? Ali na estrada que vai para a usina São Domingos, no acesso do posto Mutum. E como é uma obra do governo do estado, né? Estamos em ano eleitoral e é uma obra que vai ser realizada pela GESUL, né? Quanto mais celeridade no processo, melhor, e por isso que eu formalizo esse requerimento. Obrigado. Consulta a mesa, vice-primeiro secretário, concorda? Concorda. A mesa acata seu requerimento, senhor vereador, e suspendo a sessão por 10 minutos para que possa dar um parecer, tá?
para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de número 036/2026, de autoria do vereador policial Christopher PL. Cadê a justificativa? Não tem. Está sem a justificativa. Projeto de lei número 36/2026 autoriza o prefeito municipal de Ribas do Rio Pardo a regulamentação da circulação e estacionamento de veículos de grande porte no perímetro urbano do município e dá outras providências. Aqui. Justificativa. A presente proposta encontra-se com fundamento no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, bem como nos artigos 24 do Código de Trânsito Brasileiro, que atribui aos municípios a competência para organizar, disciplinar e fiscalizar trânsito em vias urbanas. O município de Ribas do Rio Pardo vive um acelerado processo de crescimento urbano e desenvolvimento econômico, intensificado pela presença de grandes empreendimentos e pelo fluxo constante de veículos oriundos da BR-262, MS-340 e MS-338. Ressalta-se que a presença de carretas estacionadas irregularmente, principalmente desacopladas, constitui obstáculo de difícil visualização, tornando-se fator determinante para colisões traseiras, muitas vezes com vítimas fatais, configurando questão relevante de segurança pública. Além disso, os veículos com alturas excessivas têm causado danos à infraestrutura urbana, como redes de energia, telecomunicações, sendo necessário a regulamentação local nos termos da Resolução COTRAN 882/2021. Trata-se, portanto, de medida necessária, proporcional, de interesse público, voltado à preservação de vidas, organização urbana e melhoria de mobilidade do município. Diante desse contexto, a regulamentação proposta não apenas organiza o trânsito, mas também apresenta como uma medida essencial a preservação de vidas, alinhada às diretrizes nacionais de segurança viária e do dever público de garantir um ambiente urbano seguro e ordenado. Assina vereador policial Christopher PL. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do requerimento de número 023/2026, de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Requerimento 23/2026. Senhora Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, após ouvido o plenário, o presente requerimento e indicação ao digníssimo secretário do Empreendedorismo e prefeito municipal, senhor Luiz Antônio Reis e senhor Robertson Moreira, respectivamente, requerendo informações quanto à instalação de bomba hidráulica em poço artesiano comunitário e caixa d'água de 15 mil litros para abastecimento de água do assentamento Pedreira. A instalação da bomba hidráulica em poço artesiano comunitário, aliada a uma caixa d'água com a capacidade de 15 mil litros, assegurará a regularidade e a quantidade de fornecimento, promovendo dignidade, saúde pública e melhoria de condições de vida dos moradores. Requerer informações oficiais ao Poder Executivo Municipal sobre a viabilidade e o cronograma para tais intervenções é medida essencial para o exercício da fiscalização legislativa e para a cobrança de políticas públicas efetivas voltadas às comunidades rurais. Assina Gabinete da Vereadora Jaqueline Pereira Arimura, PT. Está em discussão o requerimento de número 023/2026, de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT.
Palavra com a vereadora Jaqueline. Boa noite, nobres vereadores, presidente e todos que estão nos acompanhando. Esse requerimento, cobrando informações, é sobre um poço artesiano que tem no assentamento Pedreira. Estive visitando o assentamento na semana passada, conversei com alguns moradores e eles me trouxeram essa demanda, porque a grande preocupação ali daquelas pessoas que moram no assentamento é ficar sem água no período de estiagem, no período de seca, acaba que falta água nas casas. E eles têm um poço já feito, né? Porém, eles precisam dessa bomba, eles precisam dessa caixa d'água, e esse requerimento para o secretário de Desenvolvimento Econômico é justamente para saber se há alguma programação para que seja instalado essa bomba ali no poço, que vai resolver o problema ali daquela localidade de muitas vezes ter que racionar a água nesses períodos, e eles já passam por muito tempo que estão nessa situação. Então, é um poço comunitário, né, que atende várias famílias. Então, vai ser de grande valia se o município olhar para esse assentamento e conseguir colocar algo que é tão simples, né, que é somente essa bomba e a caixa d'água, e vai atender muitas famílias. Então, essas informações, espero que o secretário esteja respondendo e também que esteja viabilizando essa caixa d'água para que essa água, que é o básico e necessário para cada família ali, estar seguros, né, nesses tempos que há de vir de estiagem. Obrigada. Continua em discussão o requerimento de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Palavra com o vereador Johnny. Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento todos os nobres colegas. Essa é uma demanda, né, que a população trouxe, né, os assentados lá do assentamento Pedreira para a vereadora. É uma demanda que a gente já vem lutando também, eu e o vereador Jeová. Inclusive, o Jeová até fez uma indicação. A gente conversou com o prefeito, a gente conversou com o secretário Luiz e também com o Sandro. Nós fizemos uma reunião, inclusive com alguns moradores lá também do assentamento, e o problema lá não é tão simples assim, só colocar uma caixa d'água e uma bomba. Tem que trocar todo o encanamento de lá. Quando uma parte do assentamento começa a usar muita água, a outra parte fica sem. Então tem que trocar, tem que fazer eles já estão fazendo o projeto e vai trocar todo o encanamento de lá, vai reativar aquele poço e vai colocar essa caixa d'água. A gente está cobrando para que esse projeto venha a ser realizado, né, o quanto antes. Somente, presidente. Obrigado. Continua em discussão o requerimento de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 062/2022, de autoria da vereadora Lucy Duarte, PSD. Indicação número 62/2026. A vereadora que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhado o expediente ao senhor Euro Nunes, diretor do DENIT MS, com cópia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Robertson Luiz Moreira, solicitando estudo técnico para implantação de redutor de velocidade na rodovia MS 357, entrada do assentamento Novo Modelo. Excelentíssimo diretor, venho respeitosamente solicitar a Vossa Excelência que interceda junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e à Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos, AGESU, no sentido de viabilizar a elaboração de estudo técnico para a implementação de um redutor de velocidade
e placas informativas na rodovia MS 357. A presente indicação se faz necessária tendo em vista o grande fluxo de moradores e visitantes do assentamento em razão dos veículos trafegarem em alta velocidade na BR, agravadas pela ausência de sinalização e mecanismo de redutores de velocidade, sendo urgente a adoção de medidas que garantem a segurança viária no local. Atenciosamente, Gabinete da Vereadora Lucy Duarte, PSD. Podemos fazer a leitura da outra indicação? Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 063/2026, também de autoria da vereadora Lucy Duarte, PSD. Indicação 63/2026, a vereadora que subscreve nos termos regimentais desta Casa de Lei, vem, por meio desta, indicar à mesa diretora a instalação de um roteador de internet Wi-Fi na Velaria Municipal Popular Casa de Velório, considerando que as famílias, nos momentos mais dolorosos pela perda de seus entes queridos, enfrentam diversas dificuldades, inclusive de comunicação. Torna-se necessário oferecer melhores condições nesse ambiente, muitas vezes por questão financeira ou por falha de sinal de operadoras. Os familiares não dispõem de acesso à internet. Ressalta-se que tal medida representa um gesto de sensibilidade e respeito às famílias que passam por esse momento de luto. Atenciosamente, Gabinete da Vereadora Lucy Duarte, PSD. Está em discussão as indicações de autoria da vereadora Lucy Duarte, PSD, indicação de números 62 a 63. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovadas por unanimidade a indicação de número 062 e 063. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação de número 064/2026, de autoria da vereadora Tânia Ferreira, PP. Indicação 64/2026. A vereadora que subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo secretário municipal de Infraestrutura Pública, senhor Jefferson Sandro Machado, que seja realizado um estudo técnico visando a implantação de uma faixa elevada de pedestres em frente ao ESF Nova Esperança. A presente indicação se faz necessário tendo em vista o intenso fluxo de veículos no local, que coloca em risco a segurança de pedestres, especialmente pacientes, idosos, crianças e profissionais da saúde. Diante do exposto, solicitamos a atenção do senhor secretário para a realização de estudo técnico e, posteriormente, execução da obra, caso constatada a viabilidade. Gabinete da vereadora Tânia Ferreira, PP. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 065/2026, também de minha autoria. A vereadora que indicação 65/2026. A vereadora que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo secretário municipal de empreendedorismo, senhor Luiz Antônio dos Reis, que seja adotada a medida para interdição total da Avenida Nelson Lírio, onde ocorre a Feira Livre nos dias e horários da sua realização. A presente indicação tem como objetivo garantir maior segurança aos feirantes, consumidores e demais frequentadores da Feira Livre, considerando o intenso fluxo de pessoas no local diante a sua realização. Dessa forma, o fechamento total da avenida em dias de feira se mostra uma medida necessária preventiva. Diante do exposto, solicitamos a atenção do senhor secretário para a adoção das providências cabíveis. Assina a vereadora Tânia Ferreira, PP. Pode colocar em votação. Se tratando de indicações da presidente, coloco em discussão as indicações 64 e 65. Está em votação as indicações aprovadas por unanimidade de votos.
Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 066/2026, de autoria do vereador Jeová do Banco PP. Indicação 66/2026. O vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, requer à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal, com cópia ao ilustríssimo senhor Jefferson Sandro Machado, digníssimo secretário municipal de Infraestrutura Pública, solicitando a implantação de ciclovias e ciclofaixas nas principais ruas e avenidas do município, com prioridade para locais com maior fluxo de ciclistas. A presente indicação visa atender uma necessidade urgente de mobilidade e segurança no trânsito de Ribas do Rio Pardo. Tal situação tem contribuído para a ocorrência de acidentes frequentes, colocando em risco a integridade física de todos os usuários das vias. A implantação de ciclofaixas e ciclovias proporcionará mais segurança para os ciclistas, melhor organização e fluidez no trânsito, mais qualidade de vida para a população. Diante disso, reforça-se a importância da atenção prioritária a esta demanda. Gabinete do vereador Jeová do Banco, PP. Posso pedir para fazer a leitura, né, da segunda? Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 067/2026, de autoria do vereador Jeová do Banco PP. Indicação 67/2026. O vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, requer à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal, com cópia ao senhor Charlim Castro Camilo, secretário municipal da Juventude, Esporte e Lazer, solicitando a instalação de cobertura na quadra de esportes localizada na Praça Estoril, situada na Avenida Alentino Souza de Oliveira, Parque Estoril. A presente indicação tem como objetivo atender a demanda importante da comunidade, especialmente de jovens e demais usuários que frequentam a quadra para a prática de atividades esportivas e recreativa. A instalação de cobertura proporcionará diversos benefícios, dentre os quais destacam-se a proteção contra o sol e chuva, permitindo o uso contínuo do espaço em diferentes condições climáticas, maior conforto térmico, segurança aos usuários, evitando exposição prolongada ao sol, reduzindo o risco de acidentes em piso molhado. A valorização do espaço público, tornando a praça mais atrativa para a comunidade. Incentivo ao esporte e à convivência social. Dessa forma, a melhoria proposta contribuirá diretamente para a qualidade de vida da população, promovendo saúde, lazer e bem-estar. Gabinete do vereador Jeová do Banco, PP. Está em discussão as duas indicações de autoria do vereador Jeová do Banco, PP, de número 66 e 67. Palavra com o vereador Jeová. Senhora presidente, boa noite. Em seu nome, eu cumprimento os demais membros da mesa diretora, aos nobres colegas, as demais pessoas aqui presentes e aquelas que nos assistem via mídia Facebook da Câmara. Bom, nós sabemos e estamos vivenciando aí, né, esse momento de transformação do nosso município com relação ao desenvolvimento em vários aspectos, né? Então, temos que ter aí um planejamento, né, que é do momento atual e também pensar a longo prazo aí futuramente. Temos aí dois programas, que é o PAGP e o PDM, que auxilia a gestão nesse desenvolvimento, nesse momento, e um dos pontos relevantes seria essa questão aí do trânsito, né, relativo à implantação de ciclovias e ciclofaixas nas principais ruas e avenidas, como foi dito aí na indicação do nosso município. Isso vai propiciar aí, sim, uma mobilidade mais eficiente, a redução de acidentes, né, mais segurança, enfim, ter um trânsito aí mais organizado. Quero reforçar aqui também que a vereadora Lucy já incluiu a indicação sobre ciclovias, né, anteriormente. Nós estamos aqui só reforçando isso, Lucy, parabéns aí, obrigado. E por isso, por que defender essa implantação? É defender aí uma cidade mais humana, moderna e preparada para crescer com responsabilidade.
Com relação à indicação da cobertura da quadra de esporte aí, nós já ouvimos algumas demandas por parte dos cidadãos, né, quem pratica o esporte aí, porque às vezes não tem locais, né, cobertos, no caso, para desafogar essas solicitações, e nós fizemos essa indicação, inclusive aí colocamos ali a quadra localizada no bairro Estoril, próximo ali à Avenida Lentino, né, e com certeza isso aí é um investimento em saúde, inclusão e qualidade de vida para a nossa população, onde pode garantir aí a prática do esporte durante o ano todo, ajudando diretamente aí a Secretaria de Esportes com relação a atender essa grande demanda aí por procuras de horários para a prática do esporte. Quero aqui reforçar que não é apenas só uma obra, e sim cuidado com as pessoas e com o futuro da nossa cidade. Eu aproveito e parabenizo o secretário de Esporte, junto com toda a sua equipe, pelo trabalho de excelência que ele vem realizando aí junto ao esporte do nosso município. Diante do exposto, eu conto aí com o apoio dos nobres colegas e a atenção do executivo para atender aí as nossas indicações. Obrigado, presidente. Continua em discussão as indicações de números 066, 067, de autoria do vereador Jeová do Banco PP. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovadas por unanimidade de voto a indicação de números 066 e 67. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 068/2026, de autoria do vereador Jones Tavares, PSB. Indicação 68/2026. O vereador que esta subscreve no uso das atribuições legais vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Roberson Luiz Moreira e ao secretário municipal de Educação José Renato Colles que seja avaliada a possibilidade de inclusão no material escolar fornecido pela rede municipal de ensino de abafadores de som destinados a estudantes com transtorno do espectro autista e demais condições que envolvam hipersensibilidade sensorial. A presente indicação tem como objetivo promover a inclusão e o bem-estar e o melhor desenvolvimento educacional dos alunos da rede pública municipal que apresentam sensibilidade auditiva elevada. Ambientes escolares frequentemente apresentam níveis elevados de ruídos, como conversas simultâneas, movimentação em sala de aula, recreio e eventos escolares, que podem causar desconforto significativo, crises de ansiedade, estresse e dificuldades de concentração nesses alunos. A disponibilização de abafadores de som como parte do material escolar contribuirá diretamente para redução de sobrecarga sensorial, melhora da concentração e no aprendizado, promoção de um ambiente mais inclusivo e acolhedor. Sugere-se ainda que os abafadores contenham identificação visual com o símbolo do autismo, como laço colorido ou símbolo do infinito colorido. Diante do exposto, solicitamos a especial atenção ao Poder Executivo e da Secretaria Municipal de Educação para a implementação desta importante medida de inclusão e acessibilidade. Gabinete do vereador Johnny Tavares, PSB. Está em discussão a indicação de número 068/2026, de autoria do vereador Johnny Tavares, PSB. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 069/2026, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Indicação 69/2026. O vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que este seja encaminhado ao secretário municipal de Esporte e Turismo, senhor Charlin Castro Camilo, com cópia ao prefeito municipal Roberson Luiz Moreira, indicando manutenção nas quadras de areia do Residencial Santo Antônio. A presente solicitação tem como objetivo garantir maior segurança e conforto aos usuários daquelas quadras. Atualmente, as quadras que
comumente são utilizadas para a prática de beach tênis, apresentam um nível de areia abaixo do ideal, que pode ocasionar desconforto e aumentar o risco de lesões. A realização da manutenção adequada contribuirá para a melhoria das condições de uso do espaço, que é amplamente frequentado e utilizado por grande número de pessoas. Gabinete do vereador Lucas Lopes, PT. Está em discussão a indicação de número 069/2026, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Dispensa. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 070/2026, de autoria da vereadora missionária Rose Pereira, PSDB. Indicação número 70/2026, a vereadora que subscreve de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhado ao senhor José Renato Moura Colles, secretário municipal de Educação, com cópia ao excelentíssimo senhor Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal, que o Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, promova a readequação e ampliação do itinerário do transporte universitário, com extensão da rota para atendimento dos bairros situados acima da BR, incluindo a implantação de novos pontos de embarque. Atualmente, o transporte universitário atende apenas a região abaixo da BR, tendo como ponto final a Avenida Aureliano, em frente a Sertão Materiais para Construção. Entretanto, há um número significativo de estudantes residentes acima da BR, especialmente nos bairros Estoril, Altos do Estoril, Residencial dos IPs, São Joaquim, Jardim dos Estados e Jardim das Acácias. Esses estudantes são obrigados a se deslocarem diariamente ao ponto final atual, percorrendo longas distâncias a pé, muitas das vezes em condições adversas, como chuva ou no período noturno, o que compromete a segurança e o bem-estar e a permanência no ensino superior. O transporte universitário é essencial para garantir igualdade e acesso à educação, sendo um importante instrumento de inclusão social. Assina a vereadora Rose Pereira, PSDB. Está em discussão a indicação de número 070/2026, de autoria da vereadora missionária Rose Pereira, PSDB. Palavra com a vereadora Rose. Senhora presidente, em seu nome cumprimento todos os vereadores aqui presentes e toda a população que nos acompanha aqui presencialmente e todos que nos acompanham via redes sociais. Essa indicação visa atender alguns pedidos dos estudantes universitários que utilizam desse transporte, e peço que ao secretário de Educação, juntamente com o prefeito, estude com carinho essa indicação para que realize nesse estudo técnico, com base nas rotas que foi sugeridas na indicação, implantação de novos pontos de embarque e desembarque, porque nossa cidade não é mais a mesma. Sabemos que tem crescido, temos estudantes que moram ali no Jardim dos Estados, São Joaquim, Alto do Estoril. Então, será de extrema importância o estudo técnico para que possam abrir novos pontos de embarque e desembarque a esses estudantes, porque aí esses estudantes possam transitar com mais segurança, redução de deslocamento de a pé até a Sertão, como já foi lida a indicação, muitas das vezes em dias chuvosos, e isso amplia também o acesso deles cada dia mais e mais na universidade. Então, que vocês venham estudar essa indicação com carinho, para que seja implantado esses pontos alternativos que foram indicados aí por mim nessa
indicação. Somente isso. Boa noite a todos. Continua em discussão a indicação de número 070/2026. Palavra com a vereadora Jaqueline. Gostaria de comentar essa indicação da nobre vereadora Rose. Ano passado eu fiz essa indicação, né, cobrando para que fosse feito alguns pontos, né, do transporte universitário ali na região do São Joaquim, do Jardim dos Estados, devido a reclamações que eu recebi, principalmente de estudantes mulheres, né, que tem que descer na BR ali perto do posto e tem que caminhar todo esse trajeto ali da BR até a sua residência na São Joaquim, se tornando um caminho muitas vezes escuro, perigoso. Nós que somos mulheres, nós sabemos, né, o risco que é e o medo que temos de andar, principalmente altas horas nas ruas da cidade. Quem utiliza esse transporte sabe que é necessário, que precisa ter esse olhar realmente, porque nossa cidade cresceu, e também se tratando de uma segurança maior, né, para os nossos alunos, principalmente para as mulheres. Então, essa indicação, vereadora, é de suma importância e que a gente tenha, esse ano, uma resposta positiva sobre isso. Porque ano passado foi cobrado e a resposta que eu tive é que não seria possível aumentar a rota do ônibus universitário. E a gente pede para que evita-se, né, que haja violência contra a mulher, que haja algum tipo de situação que envolva nossos estudantes, ou que até mesmo a pessoa pode se sentir que não conseguir concluir o curso, né? Porque a gente sabe que é cansativo, tem essa questão do medo, acaba desistindo de uma faculdade pelo fato de não ter essa segurança que pode ser, sim, viabilizada através de novas rotas. Obrigada. Continua em discussão a indicação de autoria da vereadora missionária Rose Pereira, PSDB. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário para fazerem a leitura da indicação de número 071/2026, de autoria do vereador Anderson Arri, PSDB. Indicação número 71/2026. O vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, com cópia à ilustríssima senhora secretária municipal de gestão de governo, Roseli Codognato, solicitando a implementação do quinquênio para servidores municipais. A implementação do quinquênio para servidores municipais visa reconhecer e valorizar o tempo de serviço e a dedicação dos servidores públicos municipais. O quinquênio é um direito previsto em lei e representa um importante incentivo para a carreira dos servidores, além de contribuir para a motivação e aumento da produtividade do trabalho. Além disso, a implementação do quinquênio pode ajudar a reduzir a rotatividade do pessoal e atrair e reter talentos para a administração pública municipal. Gabinete do vereador Anderson Arri, PSDB. Está em discussão a indicação de número 071, de autoria do vereador Anderson Arri, PSDB. Continue discussão. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 072/2026, de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Indicação número 72/2026. Senhora Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente indicação ao digníssimo secretário municipal de Infraestrutura Pública e ao prefeito municipal, senhor Sandro Machado e Robertson Moreira. Para que implemente estudo de viabilidade e implantação de calçamento nas calçadas da Avenida Nelson Lírio, especialmente entre a Escola Municipal Alcindo e Rotatória da Suzano.
Indica-se ainda a necessidade de implantação de faixa de pedestre no cruzamento da Avenida Alentino de Souza Oliveira e Avenida Aureliano Moura Brandão, nas proximidades da Câmara Municipal. Senhora Presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos. A presente indicação se justifica pela necessidade de garantir segurança viária, acessibilidade e mobilidade digna aos pedestres em vias de grande circulação do município, na Avenida Nelson Lírio, especialmente no trecho entre a Escola Municipal Alcindo e a rotatória da Suzano. A ausência de calçamento adequado expõe diariamente alunos, professores, servidores, moradores a risco de acidentes e quedas e lama no período chuvoso, além de dificultar o deslocamento de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A implantação do calçamento é medida essencial para assegurar trajetos seguros e acessíveis até o entorno da escola. Paralelamente, a Avenida Dírio Ricardes de Oliveira, nas proximidades da Câmara Municipal, carece de faixa de pedestre, o que compromete a travessia segura dos munícipes, servidores e visitantes em uma área de intensa movimentação institucional e comércio. A implantação da faixa reduzirá o risco de atropelamento e organizará o fluxo de veículos e pessoas. O estudo da viabilidade pretendido e a execução de obras atua como medida prioritária na infraestrutura urbana, cidadania e proteção à vida. Assina a vereadora Jaqueline Arimura, PT. Consulta, nobre vereadora, se podemos fazer a leitura das 4 indicações. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 073, 074, 075, de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Indicação número 73/2026. Senhora Presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente indicação ao digníssimo secretário municipal de Infraestrutura e o secretário municipal de Esporte e o prefeito municipal, para que implemente estudo de viabilidade e implantação de novas praças com parque infantil e campo de futebol no assentamento Nossa Senhora das Graças, no nosso município. Senhora Presidente, a presente indicação se justifica pela necessidade premente de oferecer à comunidade do assentamento Nossa Senhora das Graças espaços públicos adequados ao lazer e à convivência social e à prática esportiva. Atualmente, a localidade carece de infraestrutura de recreação, integração comunitária, o que afeta especialmente crianças jovens que não dispõem de parques infantis ou campos de futebol em condições seguras e acessíveis. A implantação de nova praça equipada com parque infantil, campo de futebol, promove a qualidade de vida e estimula a atividade física. Ademais, tais equipamentos públicos valorizam o ambiente rural, democratizam o acesso ao esporte e ao lazer e contribuem para o desenvolvimento integral de moradores. O estudo da viabilidade pretendido posterior implantação dessas melhorias atuam como instrumento de cidadania e bem-estar social. Assina Jaqueline Arimura, PT. Senhora, indicação número 74/2026. Senhora Presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente indicação ao digníssimo secretário municipal de empreendedorismo e ao prefeito municipal, senhor Luiz Antônio dos Reis e Robertson Moreira, respectivamente, para que implemente estudo de viabilidade e a implantação de novos pontos de feiras itinerantes no bairro Santo André, Boa Vista, Estoril, São Sebastião do nosso município. A presente indicação se justifica pela necessidade de ampliar o acesso da população aos gêneros alimentícios frescos de produção local e a preço justo, por meio da criação de novos pontos de feiras itinerantes nos bairros. Atualmente, parte significativa dessas comunidades carece
de opções regulares e próximas para aquisição de hortifruti granjeiros, produtos artesanais, o que sobrecarrega o deslocamento dos moradores e encarece o custo de vida. A implementação de feiras itinerantes fomenta o empreendedorismo local, gera renda para os pequenos produtores e feirantes, estimula a economia circular no município e promove segurança alimentar nutricional. Ademais, a medida fortalece o comércio de base comunitária, contribui para a ocupação ordenada dos espaços públicos, reduzindo o comércio informal e desorganizado. O estudo de viabilidade e posterior implantação desses pontos como forma de garantir direito básico à saúde, à alimentação adequada e ao desenvolvimento econômico sustentável. Assina a vereadora Jaqueline Arimura, PT. Indicação número 75/2026. Senhora Presidente, apresento, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente indicação ao digníssimo secretário municipal de Infraestrutura Pública e ao prefeito municipal, senhor Sandro Machado, Luiz Antônio dos Reis e Robertson Moreira, respectivamente, para que implemente estudo de viabilidade e implantação de novos pontos de ônibus e ampliação da rede de transporte municipal Zerinho do assentamento da Pedreira. Indica-se ainda a necessidade de limpeza e capina da vegetação dos pontos de ônibus urbanos rurais da rede de transporte público municipal. Indica-se ainda a necessidade de cobertura de pontos de ônibus urbanos e rurais da rede de transporte público municipal. A presente indicação se justifica pela necessidade de garantir mobilidade, acesso aos serviços públicos essenciais à comunidade do assentamento Pedreira, atualmente atendida por apenas um ponto de ônibus, o que compromete o deslocamento digno de seus moradores. A ampliação da rede de transporte público municipal e a implantação de novos pontos contribuirão para a redução de deslocamentos penosos, inclusão social e segurança dos usuários. Ademais, a limpeza e capina dos pontos existentes, tanto na área urbana quanto rural, são medidas indispensáveis à salubridade, acessibilidade e a preservação da infraestrutura pública, evitando riscos de acidentes e proliferação de vetores e doenças. Contamos com a atenção do nobre secretário para atender esta solicitação. Assina Jaqueline Arimura, PT. Está em discussão as indicações da vereadora Jaqueline Arimura, PT, indicações de número 072, 073, 074 e 075. Palavra com a vereadora Jaqueline. Boa noite novamente. A indicação 072 sobre o calçamento na Avenida Nelson Liro se dá pela necessidade de muitas pessoas fazerem caminhada naquela localidade, principalmente no final da tarde e à noite. Então, as pessoas ali ficam expostas a uma situação de, pode ser, né, atropelamento, alguma outra situação, e porque elas caminham onde estão ao mesmo tempo passando os veículos. E a necessidade de fazer essas calçadas, porque desculpa, termina ali na Escola Alcindo e depois da Escola Alcindo, em sentido à Vila da Suzano, a gente não tem a calçada para os pedestres. As demais indicações, no quesito que se trata da Nossa Senhora das Graças, eu atendi alguns moradores e eles reclamaram da questão de não ter um espaço para as crianças brincarem no assentamento. Existe, né, um lote, uma área que é reservada para isso, só que hoje não tem um campo de futebol, um parquinho, né, para as crianças poderem estar lá. Então, essa necessidade, né, a gente está pedindo esse estudo de viabilidade
para que seja implantado esse parque infantil, assim como um campo de futebol no assentamento. E também, ouvindo os moradores, principalmente as pessoas que trazem os alimentos dos assentamentos para a feira ou para a comercialização, e eles gostariam que em nossa cidade tivesse essa feira itinerante nos bairros, para que pudessem comercializar melhor esses produtos que muitas vezes eles não conseguem vender no dia a dia. E como a feira só acontece sábado e domingo, durante a semana seria interessante ter essas pequenas feiras nos bairros, citando alguns bairros que essas pessoas consideram importante, como Santo André, Boa Vista, São Sebastião e Estoril, para que eles pudessem comercializar aqueles alimentos não vendidos, né? Muitas vezes eles retornam para o assentamento com esses alimentos, que poderia ser escoado se houvesse feiras durante a semana. E por isso que a gente pediu a viabilidade, né, da gente estar fazendo essas feiras nos bairros também. Em questão do ponto do Zerinho, no assentamento Pedreira, os moradores reclamaram que fica bem distante um ponto do outro, então, e o ônibus não para, mesmo que tenha pessoas passando, né? Ele só para no ponto, realmente. Então, eles pediram para que houvesse mais pontos ali, para não ficar tão distante, né, a caminhada para poder pegar o Zerinho. E uma outra questão seria o transporte das crianças, né? Que elas esperam o ônibus passar embaixo de chuva, de sol, não tem uma cobertura ali para o transporte escolar. Então, essa também é uma necessidade para as crianças que moram ali no assentamento Pedreira. A gente tem ouvido, né, a população, essas demandas, e a gente pede um pouco de atenção nesses pontos, né, que eu considero importante para o bom andamento das atividades do nosso município. Obrigada, presidente. Continua em discussão as indicações da vereadora Jaqueline. Palavra com o vereador Jeová. Senhora presidente, boa noite. Mais uma vez aí os nobres colegas, as pessoas que nos assistem, sintam-se todos cumprimentados. Quero aqui ponderar, né, com relação à indicação aí da nobre vereadora, onde ressaltou a necessidade de cobertura dos pontos de ônibus, né, urbanos e rurais, da rede de transporte público, né, do nosso município. Eu também fiz essa indicação anteriormente, né, referente a essa reestruturação desses pontos, né, como questão de iluminação, rampa de acessibilidade, assentos confortáveis, enfim, dentre outros benefícios. Nós temos uma emenda no valor de 1.400.000, vinda através da parceria do deputado federal Geraldo Rezende, que vai ser destinado aí para este fim. E eu creio que logo a nossa população já vai poder estar contemplando aí desses benefícios com relação à reestruturação desses pontos de ônibus. Só isso, presidente. Obrigado. Continua em discussão as indicações da vereadora Jaqueline. Está em votação as indicações de número 072, 073, 074, 075. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovadas por unanimidade de voto. Nossa Senhora. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 076/2026, de autoria do vereador policial Christopher PL. Indicação número 76/2026, do vereador policial Christopher, no uso das atribuições legais e regimentais, vem com o devido respeito indicar ao excelentíssimo senhor Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal, com cópia ao digníssimo senhor Sandro Machado, secretário municipal de Infraestrutura Pública, e a digníssima senhora Elisandra Carolina Godoy, diretora municipal de trânsito, a adoção das seguintes providências, visando a implantação do projeto autorizativo para regulamentação e circulação de veículos de grande porte no município de Ribas. O descumprimento
Peraí. Fica vedada a circulação de veículos de grande porte de rotas previamente estabelecidos pelo órgão municipal competente, salvo em situações excepcionais devidamente autorizadas, caminhões, carretas, combinações de veículos de carga, reboques, semi-reboques, acoplados ou desacoplados. A presente regulamentação tem por objetivo garantir a segurança viária, preservar a mobilidade urbana, reduzir a ocorrência de acidentes, proteger a infraestrutura pública municipal. O veículo ou equipamento em situação irregular será removido imediatamente pelo órgão competente nos termos da legislação vigente. A presente indicação visa propor ao Executivo Municipal regulamentação de circulação de veículos de grande porte no município de Ribas do Rio Pardo, diante da necessidade de organizar o tráfego urbano e reduzir os impactos negativos decorrentes do fluxo desordenado desses veículos. Dessa forma, a regulamentação proposta tem como finalidade garantir maior segurança viária, preservar a infraestrutura urbana, reduzir acidentes e evitar prejuízo aos serviços essenciais de telecomunicações e energia, assegurando melhor qualidade de vida à população e maior eficiência na gestão de trânsito municipal. Assina o vereador policial Christopher PL. Está em discussão a indicação de número 076/2026, de autoria do vereador policial Christopher PL. Palavra. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovadas por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura de moção de pesar de número 001/2026, de autoria da vereadora Tânia Ferreira, PP. Moção número 01/2026. A vereadora que subscreve, no uso das atribuições legais regimentais, vem a público manifestar, por meio desta moção, seus mais sinceros sentimentos de pesar à senhora Noeli Paniago, bem como de todos os familiares e amigos em virtude do falecimento de seu filho Jorge Luiz, ocorrido na última segunda-feira, dia 20 de abril. É com profunda consternação que recebemos a notícia do trágico falecimento de Jorge Luiz, vítima de um afogamento enquanto exercia uma de suas paixões ao lado de seu pai. Membro de uma família tradicional e respeitada de Ribas do Rio Pardo, Jorge Luiz trilhou uma trajetória marcada pela dignidade e pelo trabalho árduo. Sua vida foi um reflexo fiel de valores de união e respeito que herdou de seus entes, construindo um legado de integridade que cativou a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Sua partida prematura gera uma lacuna irreparável. Nesse momento de dor imensurável, estendemos as nossas condolências à sua dedicada esposa, ao seu filho que segue seu maior legado, à sua mãe Noeli Paniago e demais familiares. Que esta singela homenagem sirva como registro oficial de solidariedade a desta casa e de toda a comunidade riopardense, desejando que a fé e as boas lembranças tragam o conforto necessário para atravessar este período de luto. Aqueles que amamos não partem, apenas nos precedem na eternidade, deixando viva a chama de seu exemplo. Assina a vereadora Tânia Ferreira, PP. Coloco em discussão a moção da presidente Tânia Ferreira. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos. Não havendo mais trabalho em pauta, deixo a palavra livre no grande expediente. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a presente sessão.